Então, nós temos exatamente este capítulo aí, que é exatamente o capítulo 4. Nós iremos falar sobre os movimentos de independência americanos, tá? Esses movimentos de independência, nós vimos aqui algumas coisas importantes, nós vimos nas nossas aulas passadas alguns pontos importantes. Entre eles, nós vimos o iluminismo, que foi exatamente um movimento de ideias que falava sobre a razão, que falava sobre a ideia das liberdades humanas, os seres humanos ali lutando por esse ideal de ser livre, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade comercial. E esse iluminismo, ele vai fazer com que as suas ideias cheguem até a América. E, a partir daí, haverá os movimentos de independência. Esses movimentos de independência começam com a autonomia ou independência dos Estados Unidos no ano de 1776 e chegam mesmo à América Latina, onde haverá a independência do México, haverá a independência da Argentina, Equador, Colômbia, Bolívia, né? E também do Brasil, propriamente do Brasil, haverá também essa independência nesse processo aí, vamos dizer assim, da onda iluminista. E aí, num outro capítulo, nós vimos também o processo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa também com os ideais iluministas, que queria ali combater as opressões em relação as opressões que o rei cometia, as opressões que a igreja cometia, né? Os mandos e desmandos ali do absolutismo. E nós vimos que houve a Revolução Francesa ali que teve também uma fase, que foi a fase jacobina, que foi a fase do terror, chamado despotismo da liberdade. E aí vimos que após isso há o processo ali onde Napoleão acaba se tornando o grande imperador francês e começa a estabelecer algumas ideias ali de ser a França a maior potência econômica, e aí tenta restringir os negócios da Europa com a Inglaterra através ali do chamado bloqueio continental. Isso faz com que muitos países sejam invadidos ali pelos franceses, uma grande guerra acontece, muitos países que foram invadidos pela França acabam ali tendo as suas colônias buscando autonomia, como é o caso, por exemplo, das colônias espanholas. O Brasil foi afetado com a questão do Napoleão, pois os próprios portugueses saíram de Portugal e trouxeram a corte ao Brasil, que isso a gente vai ver no momento posterior. Mas todas essas causas, todas essas ideias, todas essas ações europeias, elas acabaram ali refletindo na América. E nesse processo dessa afetação americana, nós vamos ter exatamente esses movimentos de independência, tá? E esses movimentos de independência, nós temos exatamente aqui na página 63 de vocês, quem lutou pelas independências americanas. Várias pessoas lutaram pelas independências dos países americanos, mas a gente destaca aqui alguns nomes. O livro de vocês destaca aqui alguns nomes. Esses nomes, eles acabaram ali se destacando porque defendiam a liberdade para os seus povos, defendiam o direito de comercializar livremente produtos com as mais variadas regiões do mundo, defendiam a ideia do direito de eleger governantes, né? Defendiam também o direito de determinar o destino de suas nações. Então, nomes na América do Norte, nos Estados Unidos, como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, serão sempre lembrados. Inclusive, nos Estados Unidos, esses indivíduos são chamados de pais fundadores da nação americana. Na América do Sul, temos ali nomes como Simão Bolívar e também Juan de San Martín, que são dois nomes que lutaram ali pela independência da América Espanhola. E esses nomes acabaram ali promovendo a independência, no caso, o Simão de Bolívar da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, do Equador, do Peru, da Bolívia, e o San Martín acabou ali sendo muito importante no processo de independência
da Argentina, o O'Higgins, no Chile. E aí dois nomes importantes na região do Caribe foram exatamente Toussaint Louverture e Daniel Dessalines. Foram dois nomes ali importantes, justamente porque lutaram pela independência em uma região que era tipicamente de origem, descendência ali afro, e a partir disso eles conseguiram essa independência. Então, esses nomes eles merecem ser lembrados, esses nomes acabam ali sendo lembrados. Essas independências, elas eram lutas sociais inicialmente, lutas econômicas. E por que elas eram lutas sociais e lutas econômicas? Nos Estados Unidos, foram lutas sociais e lutas econômicas porque a Inglaterra chegou num determinado momento a impor diversas leis, diversas regras opressivas aos colonos estadunidenses. Naquele momento ainda não eram os Estados Unidos, eram as 13 colônias inglesas, as 13 colônias de domínio britânico. Então, a partir daí, havia diversas imposições, houve diversas imposições dos ingleses. E na América Espanhola, o que acabava acontecendo? A América Espanhola, os crioulos, que eram exatamente os descendentes de europeus nascidos na América, eles acabavam sendo oprimidos por quem? Pelos chapetones, pela coroa espanhola. E no Haiti, a questão foi exatamente os escravos se unindo, os ex-escravos se unindo, contrários aos brancos franceses e lutando pela liberdade, certo? Então, até mesmo a liberdade, aqui ela tem uma conotação diferente para esses vários indivíduos. Nós podemos dizer que na América do Norte, nos Estados Unidos, essa liberdade era uma liberdade política, era uma liberdade econômica, certo? Na América do Sul também é uma liberdade política e uma liberdade econômica, e no Haiti essa liberdade era o fim da escravidão. Então são pontos aí que nós temos também que verificar como pontos norteadores. Aqui essa imagem traz exatamente a figura de Simão Bolívar, ou Simão Bolivar. Né? É uma pintura de Andrew Holt, né, do século XX. O Simão de Bolívar, ele nasceu em 1783, no que hoje é a atual Venezuela, né, na cidade de Caracas. Ele estudou na Espanha, ele viajou pela França, pelos Estados Unidos, e a partir daí absorveu as ideias iluministas, as ideias de independência, inclusive dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos vai ser a primeira colônia do mundo a se tornar independente, né? A partir daí, o Simão Bolívar passou a combater o absolutismo também e as medidas absolutistas que a coroa espanhola tomava na América, e ele comandou um exército, liderou um exército para que os países da América do Sul se tornassem independentes. Certo? Agora nós vamos falar aqui exatamente da Revolução Americana. Essa ideia de Revolução Americana é para designar exatamente a independência dos Estados Unidos. Essa independência, ela foi uma mobilização dos colonos contra medidas ali que foram adotadas pelos ingleses. Até mais ou menos a década de 1760, a Inglaterra deixava os colonos com uma certa liberdade, poucos impostos, autorização para que eles pudessem constituir exército, armar navios, comerciar pelos mares. Porém, a Inglaterra entrou em diversas guerras contra a França. Uma delas foi a Guerra dos 7 Anos. A partir dessa Guerra de 7 Anos, a Inglaterra, vencedora da guerra, mesmo assim contraiu muitas dívidas. E para que essas dívidas elas pudessem ser pagas, o que fez a Inglaterra? Ela acabou estabelecendo diversas leis que eram leis de cobrança de impostos para aumentar os lucros e também fazer com que os prejuízos da guerra pudessem ali ser amenizados. Então, os ingleses criaram a Lei do Açúcar em 1764, a Lei do Selo em 1765, a Lei do Aquartelamento em 1765, a Lei Declaratória em 1766, as leis de Townshend em 1767 e a Lei do Chá em 1773. Todas essas leis
elas acabavam cobrando impostos excessivos e exorbitantes dos colonos ingleses. Isso é lógico que gerou diversas revoltas, e uma dessas revoltas é conhecida como a Partida do Chá de Boston ou a Festa do Chá de Boston. Essa revolta, essa manifestação aconteceu em dezembro de 1773, quando cerca de 150 colonos se vestiram de índios e aí jogaram ao mar ali em torno de 340 caixas de chá. Por que os colonos se revoltaram? Porque em 1773 foi criada a Lei do Chá, e essa Lei do Chá dizia o seguinte, que os ingleses só podiam comerciar chá com a Índia, com a Companhia das Índias Britânicas. E não poderiam comprar chá de nenhum lugar, a não ser dessa companhia. Lógico que essa companhia, a partir daí, por ter o monopólio, vendia esse chá ao valor que quisesse, o valor mais alto possível. Então, os colonos acabaram se revoltando e essa revolta aí levou a essa festa do chá de Boston. Os ingleses, é lógico que, pelo prejuízo que tiveram, se sentiram muito ofendidos e, a partir daí, o que foi que fizeram? Criaram outra série de leis, as denominadas leis intoleráveis, inclusive estabelecendo o seguinte, declarando que todas o dinheiro que entrasse no Porto de Boston acabaria ali sendo encampado, seria tomado pela coroa. Nessa imagem aqui, ó, nós temos exatamente o que aconteceu, né? Os colonos exatamente jogando esse chá, eles acabaram ali pegando 3 navios e jogando todo esse chá no mar, e a população, os colonos estavam eufóricos aqui, aplaudiam, se sentiram muito felizes. A Inglaterra não se sentiu, cobrou e taxou novamente, fez diversas represálias, interditou o Porto de Boston, a partir daí o clima esquentou, e os colonos resolveram novamente tentar negociar com os ingleses. Fizeram um congresso continental, reunindo ali as 13 colônias, né, os representantes das 13 colônias, que declararam que as leis eram intoleráveis e que o parlamento britânico não podia fazer aquilo, pois o parlamento britânico cobrava-os sem eles terem um representante no parlamento. Ou seja, eles diziam, a partir das palavras de James Oates, sem representação não pode haver taxação. Então, se eu não tenho um representante lá no parlamento inglês, como é que os ingleses querem me taxar? Então, aí começou as discussões em relação a essas questões das leis intoleráveis. O que fez os ingleses? Os ingleses não deram a mínima para o que os colonos diziam. E aí, as coisas esquentaram. A partir de 1775, estabelecido ali o segundo congresso, em maio, segundo congresso da Filadélfia. O fazendeiro George Washington é nomeado como comandante-geral do Exército Revolucionário, que já tinham os ingleses ali atacado os colonos em 1774 em Concord, e a partir daí a guerra se acirrava. O George Washington passou a ser comandante ali do Exército Revolucionário, e em 4 de julho de 1776, os colonos eles aprovam ali a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que teve como um dos redatores o Thomas Jefferson, e ela afirmava exatamente a união das colônias em ter o direito de ser livres e independentes, tá? Então era exatamente isso, e que se desligavam a partir daquele momento da Grã-Bretanha. É lógico que essa declaração de independência não foi aceita pelos ingleses. A guerra vai durar pelo menos até 1781, quando os ingleses se rendem. Só que os ingleses, eles não se rendem somente porque os colonos tinham mais poder que eles. Pelo contrário, esses colonos, eles só conseguem vencer os ingleses a partir do apoio ali de franceses, de espanhóis, de holandeses, que são inimigos dos ingleses e também ajudam no processo ali dessa derrota, tá? Então, exatamente assim que se estabeleceu. E 2 anos depois foi assinado o Tratado de Paris, em 1783, onde a Inglaterra acabou reconhecendo ali a independência dos Estados Unidos. E essa declaração de independência, vocês podem acompanhar aí um trecho
dela nessa página de número 67, tá bom? Só que, após essa independência, nós tivemos uma coisa, que foi a formação da nação. Em 1787, criou-se a primeira Constituição, mas essa primeira Constituição, ela era uma Constituição de cidadania limitada. Só podia votar quem tivesse posses, mulheres, escravos, índios não tinham direitos alguns, tá? Então, eram algumas questões aí. E aí nós vamos falar agora da Revolução no Haiti. Essa Revolução no Haiti, ela aconteceu porque 85% da população da ilha do Haiti eram de escravos, dos 800 mil habitantes que existiam. Os haitianos, eles acabaram, ou o Haiti, melhor dizendo, ele acabou sendo colonizado pelos franceses. E a Revolução Francesa, ela acabou trazendo ali o processo de libertação dos escravos. Só que, quando caiu o poder dos jacobinos, os escravos voltaram a ser, os ex-escravos, naquele momento, voltaram a ser escravizados. E aí o clima esquentou, né? As coisas não foram tão amenas como se pensava. O Toussaint de Louverture passou a ser o grande nome desse processo revolucionário, conclamou escravos, conseguiu fazer com que os escravos o apoiassem, escravos e ex-escravos, e ele queria liberdade, ele queria igualdade, né? E a partir daí ele conseguiu um grande exército. Esse grande exército fez com que, em 1802, ele guerreasse contra os franceses, contra o general Charles Leclerc, que foi enviado pelo próprio Napoleão. O Leclerc tinha um exército de 60 mil homens para estabelecer a ordem, porém acabou sendo derrotado, mas o Toussaint de Louverture foi capturado e foi enviado para a França, onde ele morreu devido às péssimas condições da prisão. Em 1803, ele foi substituído por Jean-Jacques Dessalines, por Pétion e por Christophe, que continuaram a guerra. Os franceses acabaram não aguentando e o Haiti se tornou livre em 1804. E os haitianos, eles tinham ainda até uma ideia ali de que era para fazer uma revolução étnica também. Morte a todos os brancos, eram assim que os haitianos pensavam também, os negros haitianos. E aí nós temos aqui as revoluções na América Espanhola. Essas revoluções na América Espanhola, elas são originárias exatamente das questões ali da opressão que os espanhóis faziam à elite crioula, mas também a diversos grupos subalternos, como, por exemplo, os indígenas. Houve diversas tensões e rebeliões antes da independência dessas nações, como, por exemplo, uma que ocorreu em 1780, liderada por José Gabriel de Condorque. Ele se disse o novo Tupac Amaru, que quem foi Tupac Amaru? Foi o último imperador inca, né? E aí ele fez uma revolta, o Gabriel Condorcanqui, e ele acabou sendo executado pela coroa espanhola, tá? E foi executado desta forma aqui, ó. Amarraram-no com cavalos pelos braços e pelas pernas e puxaram até ele se destroçar todo. Mas a independência, ou as independências propriamente ditas, elas começam ali a partir do ano de 1810, começam ali os primeiros movimentos de emancipação, né? E justamente porque, a partir de 1808, Napoleão ele invadiu ali a Península Ibérica, tirou o rei da Espanha do poder e botou o irmão dele. Diante disso, as colônias americanas não aceitavam as ordens vindas da Espanha. A partir daí, começa o processo de independências. Em 1810 foi a independência, ou o processo revolucionário no Rio da Prata, na região da Argentina, que teve a sua independência proclamada em 1810, a partir da chamada Revolução de Maio. O grande líder, o grande libertador, foi exatamente o San Martín, apoiado ali pelo Simón Bolívar. Também temos, a partir disso,
a independência da Colômbia, a independência do Equador, a independência da Bolívia, certo? Que são de extrema relevância nesse processo. E o nome importante é o Simão Bolívar, e o Simão Bolívar tinha uma ideia, fazer com que a América se tornasse uma grande nação, um grande país. É lógico que essa ideia não deu muito certo devido a termos aí diversas nações ou diversos povos que acabaram ali não aceitando se unir em uma só nação. Isso foi até tentado em um congresso, chamado Congresso de Tucumã. No México, essa independência se deu a partir da figura do Miguel Hidalgo, né, um padre que era a favor da liberdade, era a favor ali de uma maior participação social dos pobres, dos indígenas, porém, essa independência acabou ocorrendo somente ali pelos idos de 1821, né? Mas a ideia do Miguel Hidalgo ela surge ali a partir de 1810, tá? Então, vamos aqui, o processo depois da independência, esse processo aí, depois da independência, ele acabou sendo um processo onde diversas nações acabaram surgindo, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Argentina, México, tá? No Congresso do Panamá tentou-se a união de um só Estado, de uma só nação na América Espanhola, mas fracassou em 1831, essa união se desfez, né? E aí tinha a ideia de ser uma república ou ser uma república liberal conservadora, acabou muitas das vezes estabelecendo aí as repúblicas conservadoras, né, sem as liberdades ali de todas as populações. E o Haiti passou ali por movimentos ali de grande miséria, né, e a América do Norte, a partir daquele momento ali, os Estados Unidos começam um processo de se tornar uma das maiores nações do mundo devido aos investimentos industriais. Em 1823, o presidente James Monroe cria a doutrina Monroe, América para os americanos, tá? E aí temos os pais fundadores da nação estadunidense. E aí, para casa, para que vocês possam fazer as atividades, página 78 e página 79. Para casa, mas já estão em casa. Então, essa aí foi a nossa aula sobre as revoluções americanas, ok? Então, vou parar a gravação agora e depois vou deixar disponível a vocês tudo isso.